Oi, gente, tudo bom? Vamos dar uma continuidade, né, em Apocalipse. Nós, no capítulo 6, já falamos anteriormente, né? Lemos sobre a abertura dos primeiros 6 selos, de cada cavalo, que foram 4 cavalos de cores diferentes, sendo chamados pelo cada um ser vivente, as almas clamando, né, com grande voz ao Senhor, para fazer, até quando julgar, né, o Senhor julgar. E nós vimos aí cada abertura dos 6 selos e o que acontecerá com o sol, com a lua, né, com os reis, pobres e ricos, poderosos, escravos, livre todo mundo, né, no capítulo 6. Você volta o vídeo anterior, que é sequenciado, e você vai ver aí. Quem não estudou ainda, estuda, pega o caderninho, quem gosta de anotar. Quem não, só lê, relê, vai meditando e vai sempre pedindo orientação ao Espírito Santo. Então vamos hoje continuar com o capítulo 7. Vamos lá. Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Versículo 1 do capítulo 7 de Apocalipse. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Parar totalmente os ventos, né? E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, quer dizer, um 5º anjo, né? A quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá haviam 12.000 assinalados, quer dizer, foram 12.000 para cada tribo, que são 12 tribos também, né? Para dar o total de 144. Se você for fazer a soma aí, você vai ver que é isso, tá bom? Aqui mesmo a Bíblia diz 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Não é 144 de cada tribo não, tá, gente? Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Marcados, selados, certo? Vamos para o próximo subtítulo. Esse primeiro do subtítulo foi que os israelitas fiéis são salvos dos perigos iminentes. Então, esses israelitas, essas pessoas, né, que são salvos dos perigos iminentes, foram também aqueles assinalados pelo selo do Senhor, certo? Visão dos mártires na glória. Mártires foram aquelas pessoas que morreram em nome do Senhor, certo? Eles são chamados de mártires. Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar. Isso é João falando, né? De todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Quer dizer, essas pessoas aqui eram incontáveis, não eram as 144.000 não, tá? E clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé, ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes. E prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Por isso nós devemos dar graças, ações de graças, por tudo, gente. Tá? Se você não tem condições de estar dando direto, com aquele preparado todo que as pessoas gostam até de oferecer um lanchinho, um bolinho, um banquete, uma janta, não tem problema. Você faz o louvor,
né? Faz aí com a sua família, faz na igreja, faz na escola, faz onde tiver, mas faz até sozinho, mas dá ações de graça ao Senhor. Agradece a Ele, louva a Ele, ora, né? Consagra, né? Agradece a Ele pela vida, pelo aniversário, pelo trabalho, pelo livramento, por tudo. Nós devemos dar ações de graça. E é maravilhoso quando a gente dá junto com os irmãos na igreja, comemorando, louvando, cantando, se alegrando mais ainda, né, gente? O louro aqui hoje do lado tá fogo. Aí vamos lá. Versículo 13. E um dos anciãos me perguntou: estes que trazem as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes, disse-me ele. Estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as embranquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Porque o Cordeiro que está no meio diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quer dizer, os 144 mil, 12 mil de cada tribo foram selados, né, para permanecer firmes e escolhidos, protegidos contra os perigos iminentes, né, durante a tribulação, e aquelas pessoas que passarão pela tribulação. Aqui o anjo perguntou, né, a João, né, quem são aqueles de vestes brancas? E João respondeu: meu Senhor, tu sabes. Aí disse-me ele: esses são os que vêm da grande tribulação, aqueles que mesmo passando pela grande tribulação, que eu acredito que o pessoal ainda fica nesse questionamento de estudiosos, de gosta de dizer, não sabe se a grande tribulação vai ser antes do arrebatamento, depois do arrebatamento, né? Vamos lendo o Apocalipse, mas para nós descobrirmos. Aqui só fala que essas pessoas serão aquelas que passarão na grande tribulação, né? E perseverança, e lavarão suas vestes no sangue do Cordeiro, porque confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, certo? Então, gente, espero que você tenha entendido o capítulo 7, é maravilhoso, é lindo. Apocalipse é lindo demais, é uma coisa extraordinária, é um livro de poder, assim, toda a Bíblia é livro de poder, mas a gente sente algo diferente quando lemos Apocalipse. Eu sinto o poder de Deus, eu sinto algo diferente. É como a gente entrasse, se entronizar no trono do Senhor. É como a gente poder estar vivenciando isso, porque nós estamos almejando isso, nós queremos isso, tanto para nós. Eu quero isso para mim, eu quero isso para minha família, eu quero isso para vocês. Então é maravilhoso, gente. Eu não entendo como é que as pessoas deixam as coisas limpas e lindas de Deus pelas coisas mundanas, pelas coisas que são contrariadas, pelas coisas que são erradas, as coisas que Deus criou para o homem e para a mulher. Eles distorcem as coisas, né? O inimigo só joga a distorção. Então, assim, Deus é amor, mas Deus é justiça, e Apocalipse é claro nisso. Então, está a tempo de você se arrepender. Se você está ouvindo esse vídeo, se você está acompanhando o canal, se você diz assim, não tem mais chance para mim, isso é mentira do diabo, passa esse vídeo para alguém e diz para essa pessoa que ela é especial, que Deus tem algo maravilhoso para essas pessoas aqui. Elas permaneceram mesmo na grande tribulação, elas reconheceram, elas permaneceram, e todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Viu, gente? Salvação individual, santificação individual, certo? Temos muito que aprender, temos muito que nos arrepender, temos muito que nos consertar. Então, enquanto há tempo, vamos fazer isso, certo? É difícil, mas não é impossível, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo ao ler Apocalipse, uma maravilha, o poder de Deus, um amor precioso que Ele tem preparado, esse lugar lindo já está preparado, né? E estamos agora nos preparando para entrar lá, né? E Ele cada vez mais reforça o seu poder através de todas as coisas. Ele já disse, está aqui, só vai chegar o dia da execução. Enquanto isso, vamos passando essas coisas todas na terra, sabendo, não esquecendo que
O mal jaz no maligno, o mundo jaz, não sabe, lembrando que o mundo jaz no maligno, mas Jesus Cristo, ele venceu por nós, ele morreu e ressuscitou, ele venceu por nós. Então, aquele que permanecer nele, nós somos mais do que vencedores já por Cristo Jesus ter feito isso por nós, certo? Escolha o bem, escolha o melhor, escolha a limpeza de vida, escolha estar no amor do Senhor, escolha as vestes brancas, nada de vestes escuras, vestes das trevas, nada de cavaleiros de trevas, mas firme naquele que é o nosso Cordeiro, Senhor Jesus Cristo, amém? Deus possa abençoar vocês, beijinho, até o próximo capítulo, segue comigo aí, em nome de Jesus.